Aí, tipo, empolga e tipo... Hello! Hello, cast. Hello Cast. Estamos fazendo esse primeiro episódio do Hello Cast. Hello Pod. Ah, por que você muda o nome do meu negócio? Eu falei cast? Porque eu prefiro Hello Cast. Mas é Hello Pod, Hello Cast, Hello. É um podcast. Com essa convidada mais especial, Patrícia Córdova, minha amiga de longa data. Desde quando a gente não Não tomava café ainda. Eu não tomava cerveja. Desde quando a gente tomava vodka barata com energético. Melhor não falar. E aí, o objetivo desse podcast é fazer você conhecer o meu entrevistado. Então, vamos lá. Patrícia Córdova. Quem é Patrícia Córdova? Quem é Patrícia Córdova? Puxa, Casada, muito que dois pergunta filhos. difícil. Gente, que pergunta difícil essa, né? Alguém já perguntou pra você quem é você? É esquisito. E aí, todo mundo não. Quem Mas é é do você? Bom, Quem sou eu? Eu acredito que eu sou uma mulher que busca a vida inteira, né, felicidade. Eu sou uma pessoa que sempre fui inconformada com as questões, né, de uma maneira geral, assim. Eu sempre busquei muito por alegria, por prazer. E aí, na época que eu era mais nova, isso era bem descompensado, porque na verdade eu queria ser feliz, e quando a gente é adolescente a gente não entende o que é felicidade, o que é prazer, né? Então, eu dei umas andadas aí, na minha história, né, com a felicidade, porque eu acho que a minha grande busca na vida sempre foi ser feliz. Então, depois que passou aí a minha fase, né, eu acho que assim, a gente tem uma virada de chave na vida. Pelo menos eu acho que todo ser humano tem um corte. Você era de uma determinada maneira e de repente você fala, pô, se eu continuar sendo assim, não é o que eu quero até o final. Então, nesse meu corte, de que eu mudei a minha forma de ser, de entender que a minha rotina, as coisas que eu faço no meu dia a dia poderiam ser diferentes para ter resultados diferentes, foi quando eu acho que eu consegui encontrar realmente essa felicidade que sempre foi um anseio meu. Então, eu acho que hoje a Patrícia é uma pessoa que continua nessa busca por paz de espírito, busca por felicidade, que é o que eu entendo hoje. Eu acho que a minha paz de espírito hoje é o que eu sempre busquei, que é a felicidade. Então, eu acho que quem sou eu? Eu sou uma pessoa incansável em busca de ser feliz, de viver em paz, de estar bem, de estar harmonizada nos meus ambientes, de ter ambientes felizes, confortáveis. Quando eu digo que eu sou inconformada, eu sou realmente inconformada em ser infeliz. Então, em qualquer lugar que eu não esteja me sentindo feliz, eu já começo a me remexer, ou eu mudo de lugar, ou eu mudo lugar, mas alguma coisa acontece. Então, eu acho que eu sou isso, eu acho que de uma forma... E isso mudou muito na sua maternidade? Porque você começou a mudança depois que teve filho. depois que eu tive filhos. Mas a minha mudança, eu acho que ela vem... lógico, né? Eu acho que, na verdade, assim, na minha linha do tempo, né? Eu saí de uma pessoa de 25 anos, 26 anos, solteira, querendo demais aproveitar a vida, para um casamento que foi rápido, porque eu conheci meu marido logo que eu casei. Eu fui no casamento. E aí encontrei ele, né? E aí logo casei e logo tive filho. Então eu lembro até hoje, assim, ó, eu menstruei dia 27 de abril. Você casou grávida, né? Eu casei... Não casei. Ó, Não, foi em seguida, né? Eu menstruei dia 27 de abril. Eu casei dia 8 de maio. E nunca mais menstruei. Porque aí eu já tive meu primeiro filho. Aí quando meu primeiro filho, eu amamentei até 6 meses e ele tava no peito. Aí tirei ele do peito e já liberei pra engravidar de novo. Uma semana. E aí já veio o meu segundo Mas filho. eu não sabia. Eu Você já liberei... quis engravidar seguida? Eu quis uma semana. Eu Você liberei. já quis engravidar seguida? Eu quis uma semana. O meu marido tinha ganhado um prêmio, uma viagem lá pela empresa que ele trabalha. E aí a gente foi pra essa viagem.
uma semana, Já liberado fez ele lá. pra Natanzinho já foi feito. E aí, eu acho que foi pra Madrid, que a gente nem lembro onde que foi que a gente foi, mas era uma viagem muito legal, uma viagem internacional, mas não lembro. Ah, Natanzinho Preciso- internacional, né? Eu preciso lembrar. Mas, eu preciso lembrar de onde foi, não lembro. Mas enfim. Ah. E aí, quando eu voltei dessa viagem, eu olhei pra ele e falei assim, acho que eu vou voltar a trabalhar, um filho só vai ser mais fácil. Mais pra frente eu pensei em outro filho. E aí ok, parei. E aí a minha menstruação não descia, só que pra mim isso era normal, porque eu tinha acabado de ter um neném, era natural, não tinha amamentado, não sei o quê. E eu sempre fui uma mulher desregulada, né? Hoje eu não sei o que aconteceu, que tá tudo certo, tá um reloginho, eu fico até impressionada com isso, mas eu nunca fui, né? Desde a adolescência, tudo, nunca fui, então isso era normal não menstruar pra mim. E aí eu ia lá no laboratório, fazia o exame de gravidez, eu fiz 4, os 4 deram negativos. E a minha Do barriga... Natan? Do Natan. Eita, E a minha barriga é crescendo. internacional, por isso que deu esse belzinho. A minha barriga crescendo, eu fazendo dieta, porque eu tava naquela fase de ter um filho, tá desesperada pra emagrecer, aquela coisa toda. Ter eu voltar pro corpo, não sei o quê, e eu emagrecendo e minha barriga crescendo. Falei, gente, enfim, no 5º exame de sangue, deu que eu tava Não foi nem grávida. farmácia, Não, você de sangue. Deu que eu tava grávida, aí eu fui fazer 3 ultrassom. meses. Na hora que eu fui fazer o ultrassom, fazer o transvaginal, né? A doutora que tava fazendo olhou pra mim e falou assim: não, mãezinha, já dá pra fazer por cima. Já tava o pinto do guri lá. Já descobri que foi a gravidez mais rápida da história, né? Eu descobri que eu tava grávida dele, ele já tava com quase 5 meses. Meu Pensa Jesus. que loucura. É o medo da solteira, gente. Ela falou. Daí, enfim, então assim, né? Foi muito. Você perguntou se eu tinha. Se foram as crianças que me fizeram fazer essa virada, né? Eu não sei se foi, porque eu acho que foram muitas coisas junto ali. Porque daí eu Não, eu casei. perguntei se essa mudança sua ajudou na maternidade. Ajudou muito. Porque se você fosse a outra Patrícia. Ah, coitado dos guri, não contou tanto que Tanto que o começo, né? Então, assim, mas resumindo. quando eu comecei, naquela fase ali que eu casei em 2010, um filho em 2011 e um filho em 2012. Né? Eu casei em maio de 2010, em fevereiro de 2011 estava nascendo o Nicolas, e em maio de 2012 estava nascendo o Natan. E eu querendo trabalhar, querendo ser magra, querendo, tipo, tudo do mundo, sendo uma mulher perfeita, uma mãe perfeita. E obviamente que eu não conseguia, obviamente que eu parecia uma louca. Eu queria continuar indo pra balada, pras festas, queria continuar Tomando cerveja, Tomando todo fim de cerveja, semana. semana, tal. Tudo eu queria. tudo. E aí, obviamente que eu comecei a surtar, né? E aí, nesse Vem a infelicidade. Aí De veio não ter tudo que se queria. Aí veio a infelicidade, tipo, com força total, porque antes era só eu, né? E aí, de repente, nós éramos em 4, né? Era uma família em busca dessa felicidade, né? Que eu buscava essa felicidade, não necessariamente eles, né? E aí, enfim, foi na hora que eu dei aquela bugada, e eu tentando, eu lembro que eu tinha muitas dores de cabeça, eu lembro de ficar, era muito esquisito. Enfim, e aí eu fui pro médico, eu ia em médico, ninguém descobriu o que eu tinha, aquele monte de mal-estar, não tinha nada, né? Obviamente, era tudo emocional, né? E aí o meu médico, né, o ginecologista, falou assim, eu vou te passar um remedinho, que é só pra você acalmar. E aí na hora que ele falou isso, ele me receitou um antidepressivo. Na hora que ele receitou, a minha mãe é depressiva desde quando eu conheci. Qual que era? Porque assim, eu não conheço muito antidepressivo. Graças a Deus. O que ele me receitou é aquele que é considerado a pílula da felicidade. Não sei, então, eu não conheço. Mas enfim. Peraí, fugiu o nome. Tá, até o final lê. E aí ele me receitou, né? E aí a minha mãe, depressiva a vida inteira, desde que eu me conheço por gente. Aí eu falei, caraca, tanto que vem daí o meu medo dessa infelicidade, né? De gerações. Eu tinha muito medo de ser infeliz, era muito esquisito. É coisa, né? Mas hoje é um pouco mais consciente. Tanto que para eu acessar a minha tristeza, eu demorei para conseguir mergulhar realmente na tristeza que eu sinto, aquele aperto do coração, aquela falta de ar. Eu sempre fugi disso, né? A gente foge. A gente foi. Porque a gente não quer sentir as emoções desagradáveis, né? Mas aí, enfim, para eu ficar nessa emoção e descobrir o que era a tristeza, eu fui descobrir isso uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, talvez agora, tinha 30 e tantos anos. Né? Tem gente que passa a vida sem saber o que é a tristeza de verdade, né? Vai sentir na hora que
nos casos mais extremos, né, como de morte, né, quando a gente perde alguém que a gente ama, né, coisas mais extremas. Mas enfim, e aí quando o médico mandou lá A receita. a receita, aí eu falei, não, gente, eu não tenho vocação para ser infeliz, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E a minha chave foi aí. A minha chave foi uma receita de remédio antidepressivo Que você não queria tomar. Que eu não queria tomar. e aí eu falei, não, eu vou dar um jeito de encontrar. Entrevistada foda é isso, né? Eu anotei as perguntas aqui, mas eu não mostrei pra ela. A próxima pergunta era qual era a virada de chave. Foi Pronto, a tá minha, tipo, A minha virada, obviamente, né, gente, que é muita coisa, não tem uma coisa que faz você despertar, né? Uma coisa que faz você forças. ter aquela uma coisa que faz você ter força pra tudo. Não, tipo assim, no dia que eu vi a receita, porque eu tava buscando o porquê que eu tava me sentindo tão mal. E assim, eu queria que achasse alguma coisinha assim, né, que eu tomasse Um remedinho sarasse, Alguma né? coisa física. Alguma coisa física, sei lá, né, um desviozinho na coluna, um ombrinho fora do lugar, sei lá, o que eu imaginei que eu ia encontrar, né? Sei Uma lá, dorzinha de estômago. uma dorzinha de estômago que a gente vai Nada que curar uma coisa, como chama aquele... pantoprazol. Não, mas endoscopia resolva. Nada que uma endoscopia resolva. engraçado como que é isso, né? A gente fica buscando o que tá fazendo a gente tá mal, mas a gente realmente não quer achar. Mas a gente quer achar pra gente não precisar fazer nada com a nossa autorresponsabilidade sobre estar se sentindo mal, né? É engraçado. Mas enfim, loucuras da mente humana. E aí nesse movimento que eu recebi a receita, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa com isso. Mas do dia que eu peguei essa receita que eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa com isso, foram meses até eu conseguir encontrar o lugar que realmente me virou a chave. Que foi um espaço de meditação de uma amiga minha, Camila, se ela escutar. A Camila sempre me chamava para ir meditar e eu nunca quis ir. E aí eu falei assim, cara, eu vou lá um negócio, me deu um Start. start. Porque Deus fala com a gente, né, gente? A gente escuta se a gente quiser. O né? start é Deus falando Tem com isso, você. tá? Tem isso aí, né? Porque fica o tempo todo você, na verdade, lá no fundo, se a gente parar pra pensar, a gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente só fica burlando, né? Então, assim, né? Eu acredito muito em Deus. Então, pra mim, é como se eu tivesse... eu recebo a minha intuição como mensagens. Então, eu não posso ignorar, né? Então, quando vem, assim, a gente aprender a separar o que... Naquela época eu não sabia, obviamente. Eu sei hoje separar o que é intuição e o que é pensamento louco, né? Porque se a sua mente estiver muito turbulenta, você não vai escutar. A intuição se perde no meio daquele monte de pensamento. Então, a gente aprender a silenciar a mente da gente pra gente ter essas informações mais puras, mais claras pra gente, a gente, tipo, sentir realmente. Você que vai muito em acampamento deve sentir isso em todo acampamento, né? Porque, tipo, você limpa. O que retira? Digamos que esse último servir, eu vi Deus falando comigo umas 3 vezes. Eu falei, olha, é Deus falando comigo. E eu obedeci, tá? Que Todas. bom. Porque ele fala com você o tempo inteiro. É a gente intuição. É a intuição, é o que a gente chama. Aí vamos lá, né? Existem as pessoas mais pragmáticas que vão encontrar uma forma. Porque assim, gente, se você é uma pessoa pragmática, se você for para neurociência, você vai encontrar todas as respostas. Se você for uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa que acredita mais nessa coisa mais mística, tal, que é o meu caso, você também vai encontrar todas as respostas, né? Então, na verdade, o que a gente precisa, no meu ponto de vista, né? Naquela época, eu recebi, tipo, uma força no coração da gente pra gente acreditar naquele momento, né? Porque na hora que você tá mal, você sente quando você ficou bem e aquele momento é um momento diferente do que você tá vivendo. Eu não sei assim, né, se as pessoas conseguem reconhecer isso, mas quando a gente tá num estado de sofrimento, que era o que eu tava naquela época, casada, com 2 filhos, com uma família que eu amava, e eu olhava pra minha vida e eu falava... Sem dificuldade financeira, porque às vezes... A minha vida era perfeita. exatamente. A minha vida era, tipo assim... A minha vida era, tipo assim, a minha vida teoricamente era perfeita, porque eu era casada, tinha 2 filhos, um marido que me ajudava, um marido que sempre foi parceiro, um marido que nunca me maltratou, que não fazia nada dessas coisas que a gente escuta por aí. Né? Então, a minha vida, tipo, eu tinha uma vida financeira confortável, pai e mãe vivo,
Né? Tipo assim, eu tenho tudo, tenho irmão, família feliz, eu tenho, todo mundo tipo assim, teoricamente, minha família é incrível, eu tenho trocentos amigos, né? Ah, será? Eu tenho amigo pra caramba, graças a Deus, então assim, e aí eu olhava pra aquilo e falava, cara, por que eu não tô feliz? Por que eu tô passando mal? Por que eu não tô bem? Por que Nana? E aí isso vai virando uma angústia, e é daí que vem o sofrimento e tudo mais. E aí, né, naquele momento que eu lembrei da Camila, que eu falei que eu fui, quando na verdade, acho que a Camila mandou uma mensagem pra mim, e aí eu senti de ir, sabe? Eu não sei explicar, mas enfim, dessas coisas a gente não explica mesmo, né? Então eu senti de ir e fui lá fazer a tal daquela meditação com a Camila. Na hora que eu comecei a fazer a meditação, a cabeça vai lá. cara, que se você nunca meditou, você não vai entender. Mas se você já meditou e se você continua meditando, lembra a primeira vez que você meditou na sua vida. É uma sensação estranha, porque ninguém em sã consciência para poder perceber o que tem dentro de si. A gente simplesmente a gente aprendeu a viver a vida pra fora. Aí você fecha o olho. Faz sentido Tipo você assim, parar. a minha cabeça vai menos aqui. Aí eu faço assim, ó. Dá aquela brilhinha do olho assim. Entendeu? E aí eu lembro que eu fui fazer essa meditação com a Camila e na hora que eu parei, que eu sentei e comecei a meditar, eu chamo meditação dos corações gêmeos, né? Que ativa aqui o coração e a coroa, tal. Aí comecei a meditar e falei, puta, que merda eu tô fazendo aqui? Eu tava lá, como que eu ia levantar as pessoas super acolhedoras, simpáticas e tal, e eu... Bosta. Tô aqui, né? Tipo, tô aqui, né? Aí ela falava assim, coloca um sorriso nos seus lábios, eu lembro como se fosse hoje, aí tá. Resumindo, da metade pro final eu tive uma experiência de meditação. E eu senti literalmente a paz dentro de mim. Da metade? Da metade pro fim. Da primeira meditação. Da metade pro fim eu senti. Aí eu falei, cara, que legal isso. Eu vou continuar vindo. Mas assim, eu continuei indo e tipo, sofrida o começo durante muito tempo. Até eu entender. Só da metade pro fim que funcionou. E daí naquela época que eu comecei a meditar, né, e tava ali naquela busca, eu já estava na terapia já tinha um tempo. Já tinha um bom tempo que eu fazia terapia, que eu já tinha feito outros processos e tal, né? E eu tava num momento que eu achava que o trabalho que eu fazia me deixava infeliz. Eu colocava a culpa da minha infelicidade no meu serviço, que na época eu vendia Herbalife. E aí eu falei, cara, eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de fazer isso. Aí eu conversei com meu marido, falei pra ele que eu queria tirar um tempo, né, sem trabalhar e que eu queria voltar a trabalhar quando as crianças tivessem 10 anos. Olha o tempo que eu fiquei. Nessa época as crianças tinham 5 para 6 anos já. Eu comecei a agonizar Com 3. em 2011. Com o nascimento? Eu casei em 2010, aí tive o Nicolas em 2011 e Natan em 2012. Eu fui chegar nesse ponto dessa meditação em fevereiro de 2017. Fevereiro de 2017, eu tinha parado já de trabalhar em 2016, eu tava num movimento que eu tava buscando, nossa, eu tava numa busca louca interna, sabe? E eu não conseguia encontrar, e eu ficava, cada vez eu agoniava mais e tal, que foi quando foi o remédio lá, mas enfim. E aí, em 2017, eu comecei a meditar, que foi quando eu senti que foi bom, e continuei meditando. Fevereiro, março, abril... Eu tive enquanto eu estava meditando, no momento do silêncio, eu me vi atendendo e eu me vi sentada em uma poltrona atendendo a pessoa. E a poltrona que eu estava atendendo, que eu estava trabalhando, depois eu encontrei ela numa loja e comprei aquelas duas que estão ali, ó. Sério? Eu vi aquela estampa ali, eu vi aquela poltrona numa meditação. E aí, tanto que depois eu vi, eu Que elas comprei. estão desde o começo com você, né? Eu lembro, do lado da outra sala. Quando em 2017, porque daí O que aconteceu? Isso eu visualizei, eu me vi atendendo, eu falei, cara, você é psicóloga. Eu tinha certeza que eu ia ser psicóloga. Daí eu falei assim, cara, você é psicóloga. Obrigada, Senhor. Não sei o quê. Entendi. quem me conhece sabe. Eu sou esse tipo de gente. Não, Eu já entendi tudo. E aí eu
fui pesquisar a faculdade para eu fazer, porque daí, e isso a gente tava no começo do ano, primeiro semestre, eu falei, não, vou pesquisar, fazer uma faculdade de inverno, vou entrar no próximo semestre e tal, tudo certo pra fazer psicologia, na minha cabeça tava tudo certo, aí, de novo, aí veio, aí eu entendi, depois do processo, conversando. Será que seu ascendente é gêmeos? Porque eu tenho essa ambiguidade. Não, Sério? O meu ascendente é leão e a minha lua é em gêmeos. Você tinha alguma coisinha de que, Eu olha, tenho. gente, Eu tenho. sim, mas então tá. E aí, tipo, empolga não e entendo tipo, nada dos outros. Eu não entendo nada dos outros signos, só do meu. enfim, e aí, mas esse negócio de signo eu não sei se eu acredito muito. Porque tem aquela outra. Mas, enfim. Eu que sou católica também não pode. Eu não sei se eu. Eu não sei se mas não é assim, porque na verdade acho que é porque eu nunca estudei a fundo. Então, como eu não entendo, daí eu, enfim, mas tá tudo certo. Eu sou canceriana, reza a lenda, mas tipo, eu não me vejo canceriana. Eu não me vejo canceriana, mas ok, dizem que tem. Aí tá, aí tem toda uma explicação. Porque... Primeiro decanato, segundo decanato, terceiro decanato. Mas volta. enfim. Volta aqui na história. Daí eu fiz eu tava buscando a tal dessa psicologia e chegou pra mim a tal do coaching. O meu pai, na época, meu pai ele é doutor, né? Dá aula na UCDB desde que era FUCMAT, eram os funcionários mais antigos, da época da FUCMAT e tal. Então, assim, o meu pai era um cara que era referência de faculdade. Então, se eu tava pensando em fazer uma faculdade, quem que era a pessoa mais indicada para conversar? Meu pai. Aí eu fui lá conversar com meu pai e meu pai estava numa fase que ele estava fazendo todas as formações de coaching, tanto que ele fez até o Master Blaster, que ele podia até replicar e dar cursos e tal. E aí ele estava nessa fase e ele falou assim, não, vai fazer coach porque você já tem faculdade, eu sou formada em administração, né? Também obrigada pelo meu pai a terminar a faculdade. Ele falou assim, minha filha, precisa, porque se você for presa... eu lembro que eu parei, mas ele me pressionou muito pra eu terminar essa faculdade e ok, né, terminei a faculdade bonitinha, não me arrependo, tá? Mas assim, a faculdade era tão importante pra mim... Cadê seu diploma? Que eu não tenho Você sabe diploma. onde tá? Eu não tenho diploma. Você foi buscar? Eu não fui buscar. Não, mentira, eu fui sim. Não fui. Não fui, acabei de lembrar que eu preciso ir lá buscar. Eu me formei... Acabei de lembrar que eu ia buscar. Eu me formei em 2005. E aí, nesses meus processos, eu fiz uma pós-graduação em psicologia positiva. E para eu pegar o certificado de psicologia positiva, que aí sim era importante para mim, porque... Ela está sem os 2 certificados, Brasil. Aí, o que aconteceu? A UCDB, eu tive que solicitar, porque não existe mais meu diploma, obviamente, 2005, eu me apareci em 2021 para pedir o diploma. 2020, sei lá, durante a pandemia. 15 anos depois. A minha sorte que foi durante a pandemia, minha sorte vírgula, não sei se é sorte. E aí, durante a pandemia, eu solicitei por e-mail um novo diploma para eu poder ir lá retirar. E aí, como estava naquela época da pandemia, a faculdade que eu fiz psicologia positiva aceitou o protocolo que a UCDB mandou por e-mail para e até hoje eu não Ou peguei. seja, daqui 15 anos ela vai lá buscar o que ela pediu, entendeu? Gente, mas eu Sou formada. Eu não tenho em mãos o certificado, mas eu me formei, bem Tá bonitinha, bom, passei tá tudo, foi lindo. Que bom, porque daí você pode fazer a pós-graduação na psicologia positiva. Exatamente. E mais, a minha formação em coaching só pode fazer quem tem o 3º grau. Você não pode fazer só com ensino médio. A minha formação de coaching, que, como eu estava contando... Serve. Hoje, ensino superior é importante. Quando eu fui conversar com meu pai, ele me incentivou muito a fazer o coaching. Ele falou assim, faz o coaching, porque depois, se você começar a estudar e você ver que não é, porque, vamos lá, uma faculdade é 200 mil, é cara uma faculdade. Eu acho que se não for mais. Mas enfim, ele falou assim, a formação, na época, a minha formação de coaching foi 11 mil. Aí ele falou assim, é muito mais, infinitamente mais em conta você fazer um coach agora, que é uma coisa, aí ele me deu a referência quais eram as escolas que eu deveria fazer, para não fazer essas da Brasa, não, mentira, não falei isso. Para não fazer essas formações que são mais rasas, vamos dizer assim, né, que geralmente tem alguém ali, né, que faz o negócio. Meu pai, ele teve cuidado de separar para mim escolas que têm certificação em federações, porque daí para essa escola ser federada, ela precisa passar por vários requisitos, e isso dá uma segurada nas mensagens que passa para os alunos, até a sua responsabilidade em atender, enfim. E aí eu acabei, graças a Deus, tendo esse bom direcionamento e fiz essa formação.
E nessa formação também tinha que ter o ensino completo, o ensino superior completo, mas aí também foi, eu não sei o que eu faço, que eu burlo os sistemas. E aí... Ela conseguiu mais uma formação sem o diploma físico, mas ele existe. E aí, assim, eu não quero desmerecer as faculdades, os cursos superiores de jeito nenhum, porque eu acho muito, 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 muito importante a gente passar pela experiência de ficar 4, 5 anos estudando por algo pra gente se tornar profissional, né? Porque aí eu fiz a minha formação de coaching e desde então eu estudo o coaching, só que tem tudo a ver com a minha faculdade. A minha base de formação, por exemplo, a bagagem de livros que eu leio, de empreendedorismo, de empresas, que é muito o que eu atendo, que é a minha, isso aqui para mim é uma empresa, né? Quantas terapeutas, às vezes eu recebo assim pessoas que formam em coach, pessoas que formam em psicologia, pessoas que trabalham de uma maneira geral com atendimento com o próximo, né? Fisioterapeuta, fono, essas pedagogia, são todas empresas, são todas profissões que servem a outro ser humano, né? A gente não serve a um negócio, a gente serve ao outro ser humano. E internamente esses profissionais, eles não têm uma estrutura empresarial. Tanto que as pessoas falam assim, nossa, mas como que você conseguiu fazer isso, fazer tal? Como que você consegue produzir tanta coisa? Porque eu tenho essa estrutura de faculdade, de formação. Porque, cara, você ficar 4 anos sentada numa cadeira só entendendo sobre organizações e você abrir uma empresa e você não dá conta de entender a dinâmica dessa empresa, né? Porque por mais que a gente seja, por exemplo, uma profissional autônoma, né? Por mais que a gente seja um profissional autônomo, que é o meu caso hoje, a gente tem uma estrutura empresarial que a gente precisa atender sobre o quanto entra, o quanto sai, quais são, o que eu vou investir, o que eu vou colocar no bolso, como que eu vou me pagar, né? Então tudo isso é muito importante, que daí é a minha faculdade. Só que dentro desse meu processo atual, tá, gente? Hoje eu tenho 40 anos, hoje eu já tenho uma formação, eu já tenho uma pós-graduação, eu tenho trocentos cursos, mas por quê? Eu fui estudando o que fazia sentido para mim. Quando você vai fazer uma nova faculdade, é só se a sua faculdade, por exemplo, eu fiz administração e aí eu quero ser médica. Ok, vou ter que fazer uma outra faculdade. Não vai ter jeito, né? Agora, se for, no caso... Na realidade, o curso de administração, inclusive de direito, eu acho que algumas matérias deveriam entrar no ensino médio, mas isso é uma outra conversa. Porque são cursos de vida, né? Tipo, que a gente... Por exemplo, você está falando tudo isso, eu não tenho a formação de administração, eu precisava ter um conhecimento para criar entende? Então, assim, são cursos da vida. É diferente de você ser um veterinário, de você ser um médico, de você ser até específico, né? até um nutricionista ou um zootecnista, você precisa ter. Agora, existem cursos que são para a vida mesmo, até psicologia. É meio que um curso para a vida também. Ou filosofia, né? Ou, assim, na acho que realidade, a psicologia... Não, na realidade, a psicologia, acho que eles estão meio juntos. Mas a psicologia é pra vida, pra sua, né? Não pra você tratar os outros, porque daí você tem que ter o estudo mesmo, né? Só pra você ter aquele senso mais apurado, enfim. E aí você formou coach e aí você criou Você Autêntico. Não, primeiro eu fiz lá em 2017 o coach. Aí eu comecei a remar, né? Aí comecei a remar. A favor da maré. Comecei a remar. Aí comecei a atender atendi o outro. Fiz pro bono um tempo. Você Comigo. Fiz pro bono um tempo para eu aprender. Sim. Eu gravei, para eu me formar, eu precisava gravar, transcrever as sessões para poder mandar para a escola, para poder ter a certificação, enfim. E hoje em dia eu escuto esses áudios que eu gravei em 2017. Graças a Deus que eu me permiti aprender, né? Que hoje já evoluímos bastante. Provavelmente daqui a uns anos eu vou pensar a mesma coisa de hoje, se Deus quiser, que né? bom, Que vamos avançar assim. E aí eu comecei a atender, e aí aquele atendimento pra mim era pouco. Eu achava pouco.
porque eu achava que podia ser melhor, eu achava que tinha que melhorar, e essa busca, né? Tem uma busca interna que ela não sossega. E aí eu comecei a buscar as abordagens sistêmicas, né? Porque a primeira meditação que eu fiz, que eu contei para vocês, foi aquela da cura prânica, que chama. Então ela era uma meditação em que a gente trabalhava muito essa questão de espiritualidade. E eu sentia muita falta da espiritualidade dentro do meu processo de coaching. E aí foi quando eu fui buscando mais formações, aí fui fazendo life, aí eu fui para psicologia positiva, aí eu encontrei barras de Axis lá em 2018. Nas barras de Axis, eu encontrei um pouco mais de paz de novo. E aí eu fiquei um bom tempo atendendo barras com coaching, eu intercalava ali, né, o processo. E aí eu comecei a dar curso de barras, aí eu comecei a dar formação, né, tava no começo aqui em Campo Grande, ainda não tinha tanto, então eu fiz uma trajetória de um ano e pouquinho com barras de Axis. Aí de novo eu falei, não, tá faltando mais alguma coisa ainda. E aí eu continuei nessa busca. E quando eu encontrei o Mindfulness, que eu comecei a praticar o Mindfulness, né? Eu encontrei o Mindfulness fazendo o processo de mentoria. Porque assim como a psicologia tem a supervisão, né? A gente tem o nosso processo também de coaching, quando você faz essas formações, a gente tem o processo de mentoria, que a gente grava a sessão e manda para uma pessoa que é mentora, que é supervisora, que olha para isso e a gente trabalha as competências que a gente tem para contribuir com a outra pessoa, sabe? É bem legal o processo. E aí nesse movimento eu percebi que a minha escuta não era boa. Eu tinha uma escuta que eu não escutava o meu cliente da forma como ele merecia ser ouvido. Entendi. Era uma das minhas habilidades que precisavam ser trabalhadas. E aí veio o Mindfulness para evoluir essa minha habilidade de escutar ativamente, estar realmente no momento presente quando eu tô com o cliente. E aí eu comecei a praticar o Mindfulness, falei, cara, mas isso aqui é muito bom, preciso compartilhar com as pessoas. E aí eu entendi que o Mindfulness ia casar com o que eu precisava, porque na verdade quando você tá em presença, você tá no auge da sua espiritualidade. Porque quando você tá, né, presente aqui, agora, vivendo só esse momento, é a hora que você faz qualquer coisa. É o poder mesmo da vida, é esse, né? O poder é a gente dar conta de estar exatamente onde a gente está, porque é daqui que você vai ganhar toda a força que você precisa para qualquer coisa que você quiser. Então, quando eu comecei a entender o processo do Mindfulness, foi quando eu comecei a ficar mais confortável. E aí eu escrevi o meu TCC da minha formação de psicologia positiva, o meu trabalho de conclusão, foi como que a psicologia positiva e o Mindfulness pode contribuir para o bem viver do indivíduo. Profundo isso. Mas assim, A gente que trabalha com gente que quer ajudar a pessoa a se compreender, para ela poder estar mais coerente consigo mesma, porque na verdade quando você está coerente com você mesma é onde você tem força, é onde você fala assim, pô, isso, né? Porque quando você tá naquela coisa que parece que tá tudo bagunçado, tipo, ali fica. Né? Então você tem que ir pegando parte por parte e ir organizando a casa para você se sentir, não, agora eu vou fazer isso, agora isso, depois isso. Não, isso aqui tá ruim mesmo, realmente tá uma merda isso aqui na minha vida. Aí, não, mas isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Ah, beleza, então vamos aqui agora, agora eu vou lidar com essa merda. Okay. Agora vamos energizar. Até que não é tão merda assim. Tá melhorando. Puta, mas isso aqui tá uma bosta. mas isso aqui tá bom, entendeu? Então a vida é assim, né? Quando você aprende a não fazer tudo uma merda, né? Tudo de uma vez. É porque, tipo assim, às vezes acontece uma coisa, vira tudo uma bosta, né? Que era a fase que eu tava de vida. Gente, minha vida era incrível. Mas pra mim tava tudo uma merda, ó que louca, né? Mas assim, é natural. Ou então alguém é culpado Por todos os problemas da minha vida. Alguém. Mas assim, mas a gente, quando a gente tá numa situação em que a gente não tá coerente com a gente, que é o trabalho que nós profissionais do desenvolvimento humano fazemos, é ajudar a pessoa a estar coerente com a vida dela. Tá coerente com o que ela deseja e com o que ela dá conta de fazer.
estar coerente com as escolhas que ela faz e com a responsabilidade que ela tem que ter sobre as escolhas que ela faz, né? Então, os profissionais de desenvolvimento humano que trabalham, né, assim como eu, o nosso objetivo é esse, é ajudar a pessoa a trazer coerência e clareza para a vida, né? Enfim, então naquele meu rame de tentar entender esse processo todo, quando chegou a psicologia positiva e o mindfulness como uma possibilidade para o bem viver do indivíduo, né, para contribuindo para o bem viver do indivíduo, cara, eu falei, é isso, aí de novo, né? Aí De novo, busca a força lá no fundo e vamos de novo. Aí o que eu fiz? Eu peguei o meu TCC e transformei ele num curso de 6 semanas. O Mindfulness tem muita essa coisa, né? Aí eu fui lá e transformei ele num curso de 6 semanas. Nesse curso, e aí eu tive, e assim, né, gente, foi uma libertação eu entender que eu podia fazer isso, né? Porque, tipo, tantos profissionais há tanto tempo fazem, tipo, estão ali ainda, fazendo não sei o quê, esperando o momento de estar pronto para... Eu achava que eu tinha que fazer. Eu já queria tirar o papel. Eu realmente fazia, sabe? Então eu aí fui, transformei o meu TCC num e-book e num curso de 6 semanas. Aí distribuí o e-book gratuito, hoje em dia ele não está mais gratuito, mas ele está lá ainda. Foi o primeiro e-book que eu queria compartilhar, né? Eu tenho essa necessidade de compartilhar coisas boas, né? Que faz parte dessa coisa da alegria, né? Pô, tem um negócio que é bom aqui, que eu sei que vai contribuir, eu não vou falar. Não, eu preciso falar, entendeu? Então, eu preciso falar. Licença que eu preciso falar. Então, eu quero falar, eu quero compartilhar, eu quero contar. Então, eu escrevi o e-book, liberei na época, lembro que foi gratuito. E aí eu vendi o curso de 6 semanas, teve uma galera que fez e eu tive psicólogas que participou desse curso e elas falaram assim, Paty, isso é demais, eu quero fazer, eu quero ajudar, eu quero levar isso para minha sessão. Como que eu posso levar para minha sessão? Eu falei, tem a mínima ideia, fiz o curso lá de Mindfulness para sua sessão. A sessão dela é de psicóloga? É, porque eu dei entendi. o curso e a pessoa veio praticar o Mindfulness comigo, que é uma meditação que não tem absolutamente nada de cunho espiritual, porque na verdade como profissional não dá para eu misturar as coisas, né? Então não dá para eu trabalhar desenvolvendo a espiritualidade, sendo que o meu trabalho me permite desenvolver comportamentos, né? Então a gente tem que ter essa até por segurança, por um resguardo profissional, da gente não ter um problema lá na frente. Então, assim, eu me resguardo muito em relação ao profissionalismo e à ética do meu trabalho, até para respeitar a pessoa, porque eu acho que o mais difícil nesse trabalho é você respeitar o limite da outra pessoa, né? Que você não pode fazer o que você acha que você tem que fazer na vida do outro, né? Você tem que dar o estímulo e deixar que a pessoa encontre, né, o processo dela. E se ela for por um caminho espiritual, ok, é o caminho dela. Mas ela pode ser uma pessoa pragmática e ir por um caminho mais pragmático, e tá tudo bem também. Então, profissionalmente, eu consegui encontrar isso dentro, esse equilíbrio dentro de mim. Porque daí eu consigo entender que eu ajudar as pessoas a estarem em presença através do mindfulness, né, através da prática guiada do mindfulness, é um caminho totalmente pragmático, porque a neurociência explica o que acontece com o nosso cérebro, com o nosso sistema nervoso, com o nosso sistema endócrino. A neurociência explica exatamente o que acontece quando você começa a praticar mindfulness, da primeira semana até a 8ª semana, e para a vida, enfim, então a gente consegue, até com uma pessoa mais pragmática, a gente consegue mostrar isso, e a pessoa vem e ela sente isso. Por quê? Acontece realmente, né? É comprovado. Então, quando a pessoa faz esse caminho mais pragmático, aqui na saída ela vai fazer do jeito que ela quiser. Não sou eu que estou escolhendo por ela, é ela que está fazendo a escolha, e isso é muito confortável para mim. Então, o mindfulness, no meu entendimento, ele é exatamente o estado de presença, que é o maior poder da espiritualidade que qualquer pessoa que vai desenvolver espiritualidade quer. Tanto que eu tenho pessoas que são extremamente religiosas, que fazem o curso de mindfulness comigo e que falam, cara, minhas orações evoluíram muito. Eu falei, eu acredito. Mas por quê? Porque você está em presença. Você está em presença, você está com Deus, não tem? Você está ali, né? E daí eu estava contando dessa outra psicóloga, e daí uma dessas psicólogas que fez a formação, esse curso de 6 semanas comigo, do meu TCC, ela falou assim, nossa, isso aqui é muito bom, é muito fácil, né? Porque, tipo assim, o processo terapêutico, ele não é um processo fácil. Quem já fez terapia sabe, né? O processo terapêutico não é um processo fácil.
Nem pra. Ó, eu que tô fazendo terapia há trocentas décadas, não é fácil. Eu faço terapia hoje de 15 em 15 dias. E às vezes eu falo, entendeu? Eu quero ir. E aí eu penso, mas eu preciso ir. E aí eu chego lá, às vezes meio borocochô, tipo, não querendo muito e tal, mas Quem não quer mexer, né? você não quer mexer. Aí eu olho, aí começo, falei, não, já tô aqui, né, beleza. E aí começa, e sempre o final de uma sessão de terapia é iluminada, né? Porque você chega em algum lugar. Então é bom, né, você enxergar um pouco mais para trazer essa clareza, né? Tipo, ilumina, torna mais claro o nosso mundo interno. Mas enfim, ela falou assim, isso aqui vai ser muito bom, principalmente em começo de sessão, final de sessão, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, faz a formação. Então, no meu entendimento, né, e aí eu, até na época eu pensei, eu falei, cara, será que eu me torno uma professora de mindfulness para poder ensinar as pessoas, tal, não sei o quê? Aí eu falei, não, é demais para mim, acho que não tá na hora. E aí eu até eu fiz metade da formação, porque tudo, assim, não fiz a faculdade, mas qualquer curso que você vai fazer, você investe 100 mil para você se tornar apta, para você realmente falar assim, tá aqui, né? Porque a nossa sociedade, ela é de diplomas, né? Então, assim, eu falo que eu tenho, eu não tenho diploma aqui no diploma, mas eu tenho diploma, né? Mas eu terminei o curso. Eu tenho diploma, né? Eu não tenho ele fisicamente, mas eu tenho diploma. Eu sou formada, você é formada, eu tenho diploma. Então, quando eu penso, né, a psicologia positiva, o coaching, o mindfulness, eu também preciso ser formada para dizer que faço, né? Então, a formação de mindfulness para eu ensinar profissionais era outra formação. Eu fiz a metade desse caminho. Fiz a metade. Daí eu falei, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Aí eu abri mão de tudo que eu já tinha feito ali, que foi tudo aprendizado, tá tudo certo. E aí foi quando eu comecei a investir mais no meu no meu processo criativo, que é o que eu gosto muito, porque fazer as coisas estaticamente, sempre a mesma coisa, é algo que não é possível para mim, né? Que faz parte de quem a Patrícia é também. Então, ter as coisas sempre do mesmo jeito não é possível para mim, sabe? Eu chego num momento que eu desanimo. Então, estar em movimento é muito importante para mim. E aí foi quando eu comecei a criar outros cursos, que daí eu criei o curso Amor Próprio, escrevi o capítulo de um livro. Do livro, né, que era a minha próxima pergunta sobre o livro. Qual é o nome do livro? Trabalhando no Amor Próprio. Trabalhando no Amor Próprio. E você tem um capítulo lá. Eu tenho um capítulo nesse livro. E aí, dessa escrita desse capítulo, que uma amiga falou assim, Paty, uma amiga que fez a psicologia positiva comigo, ela falou assim, Paty, você já pensou em escrever? Aí eu falei, cara, eu escrevi um e-book lá do TCC e tal, não sei o que, mas não pensei não. Aí ela falou assim, pensa em escrever, você tem um monte de coisa pra falar, tal, não sei o que, né? Tem essa editora aqui que faz coautoria com profissionais que querem começar. Aí eu falei, daí, deixa eu ver. Aí eu olhei lá e falei assim, cara, vou escrever esse negócio só pra ver como é que é. Porque era algo novo e naquele momento ali que eu tava, eu tinha acabado de finalizar um monte de coisa. Falei, vou pegar. E aí escrevi o capítulo. É esquisito, hein? É esquisito você tirar um trem de dentro de você e colocar ali pra qualquer um ler. É esquisito. Tipo assim, porque aqui a gente tá falando. Mas é uma realização, né? Quando você vê o filho pronto. Eu não sei explicar assim, mas escrever pra mim é tipo, porque falar, acho que como falar pra mim é uma coisa muito natural, porque falar e escrever mas tem a mesma frequência, né? Eu estou me expressando, é uma forma de expressão. Diferente de escutar e ler, que daí eu tô recebendo, né? Então e pra mim falar é algo muito natural, então eu falo um monte de borracha e eu acho que tá tudo certo. Agora escrever não, parece que você tem que pensar no que você tem que lê ali, você tipo... Aí tem que ter um português meio correto. Mano, você tá falando ali, você fala, não pensei pra falar, né? Tem aquela desculpinha ali, né? Agora a escrita não, a escrita você revisou, né? E você mandou aquilo lá. Então, enfim, mas aí escrevi, foi tipo uma baita de uma experiência de superação mesmo, de permitir que o julgamento chegue, né? Porque você pensa, né? Tipo, nossa, vão me achar uma idiota, né? Vão me achar... O que vão pensar quando lê, né? Passa pela cabeça esse tipo de pensamento. Mas aí, ok, superamos, aconteceu, publicou. E aí, na verdade, o livro, por conta da pandemia, ele teve um atraso de mais de um ano.
de quando eu mandei o capítulo. É que ela fica meio broxante, né? Não sai Não. o que você fez. Não, porque daí, como eu escrevi, eu achei. Achei legal, eu escrevi o planner, lembra? Aham. Eu escrevi o capítulo e mandei. Aí eu falei, cara, aí eu tava com uma conversa com a Dani, uma moça que me atendia nas redes sociais, tal, no marketing. Tava conversando com ela, falei, cara, um planner ia ser tudo de bom do Você Autêntico. Ela falou assim, escreve. Ela me deu super gás, a gente tava tomando um cafezinho. E ela me deu, eu falei, cara, eu vou escrever. Aí eu saí de lá e vim escrevi o planner. Aí escrevi e tal. E aí o planner lançou antes do livro. Do livro. Mas a ordem é, eu escrevi primeiro o livro, o capítulo. Escrever aquele capítulo me fez sentir uma sensação de puta que pariu, você escreveu um livro! Aí eu ganhei aquela autoconfiança, entendeu? Eu falei, caraca, dei conta. Que é isso, né? Você vai fazendo, você vai caminhando assim de pouquinho em pouquinho, você fala, pô, consegui. Pô, aí tanto que quando eu lancei o planner, que na verdade já foi um segundo momento, quando eu lancei o planner, a menina tava nervosa pra dedéu. Na hora que eu fui entregar, eu falei, cara, o que vão pensar disso? Meu Deus do céu. Eu falava, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Como que eu vou contribuir? O que não sei o quê? Eu tava perdidaça no planner. No lançamento. O planner foi 2022. Ou 2023. 2023. Ele tá em vigência. Ele tá ali, ele tá em vigência o planner. E aí, pra você ter uma ideia, aí eu lancei o planner com esse medinho, né? Tanto que o planner não tinha experiência, não sabia como era, não sabia nem onde que eu ia imprimir, foi tudo meio que acontecendo, assim, fazendo, né? Eu tenho esse perfil de ir fazendo, aí eu vou fazendo, vou vendo como que é, vai embora, depois a gente faz alguma coisa com isso, né? E aí lancei o planner em janeiro, a galera começou a usar, e aí eu olhei pro planner e falei, cara, isso aqui pode virar tanta coisa, né? O que eu vou fazer com isso aqui? Aí fiquei agonizando, fiquei meses agonizando, o que eu ia fazer com aquilo? Porque, cara, eu vou fazer o quê? O ano que vem eu vou fazer outro desse? Qual que vai ser o diferencial? O que eu vou mudar aqui? Vou fazer a mesma coisa? Eu não vou fazer a mesma coisa. O que eu vou fazer em 2024? Meu material tá ali, ó. Eu tenho planejado até 2025 o que eu vou fazer. A viada, ela sabe, ela leu tudo que eu escrevi. Porque assim, a partir do momento que, assim, lógico que hoje eu consigo enxergar o meu 2025, o meu 2030, lógico que eu consigo. Mas assim, até 3 anos atrás, eu não conseguia enxergar o mês que vem. Não conseguia. Mas quanto mais clareza, por isso que o autoconhecimento é importante, por isso que o processo é importante da gente ter essa paciência, né, de estar no processo de conhecer-se. Porque quanto mais clareza a gente vai ganhando de quem a gente é e do que a gente dá conta, porque qual que é o problema? A gente quer fazer coisas muito mirabolantes que a gente não dá conta ainda. Então eu preciso fazer um pequenininho. Processo. Eu preciso fazer um pequenininho primeiro para eu ver que eu dou conta, para eu fazer o outro, para fazer até eu chegar lá onde eu quero, mas um dia chegarei, né? Que é o grande problema da galera ansiosa. A galera ansiosa quer lá, que eu já tive nesse lugar. Quero lá na frente, mas peraí, o que eu preciso fazer agora para eu chegar lá? Eu preciso fracionar, né? Então, hoje eu consigo enxergar até eu chegar lá, mas até 3 anos atrás eu não sabia, eu estava dando um passo de cada vez, porque eu entendi que eu precisava dar um passo de cada vez até que eu pudesse enxergar um pouco mais a estrada, né? Então, o planner, eu fiquei ali, menina, olha, remando o que eu ia fazer com esse planner e tal, não sei o quê. Aí até que me veio na verdade eu tenho uma cliente, é sempre assim, gente, as minhas ideias, as minhas sacadas, os meus processos, a maior parte deles acontece na conversa com pessoas. Sim. E as minhas confirmações acontecem nas minhas meditações. É o seu processo. Isso que eu entendo que funciona comigo hoje. Né? Então, eu estava conversando com uma cliente e essa minha cliente trabalha muito com startup. E aí ela falou assim, e ela estava contando, eu falei, cara, esse planner vai virar uma startup, podia virar uma startup, assim, essa daí ela começou a falar umas coisas, ela entende do assunto, ela não entendia nada que ela estava falando, mas eu conseguia ver a coisa desenrolando, sabe? E isso foi em abril desse ano, E aí em abril desse ano eu comecei a virar o meu olhar para o mercado digital, mais tecnológico mesmo, né, de TI. E aí eu estou construindo um aplicativo do Você Autêntico para a gente poder trabalhar essas rotinas de bem-estar. Porque o que você, tipo assim, né, nesse processo, Você Autêntico começou lá em 2017, né, com o atendimento do coaching, 1 a 1, tananã.
E em 2018 eu contratei o Luciano para fazer um processo de branding. Uhum. Esse processo de branding me deu trilho. Eu não enxergava o que o Luciano enxergava. Uhum. Que foi o que ele me deu um book sobre o meu negócio a partir das coisas que eu falei para ele. Uhum. A essência inteira do Você Autêntico tá naquele book que o Luciano fez em 2018. Uhum. Eu acho ele um artista. Uhum. E a essência inteira da minha empresa tá lá. E o que eu faço? Eu só sigo a essência da empresa. Quando eu vejo que eu tô perdida, eu falo, não, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu olho e falo, aí eu volto e falo, não, é exatamente isso aqui que eu quero. Porque ele deu conta de traduzir num livro os meus anseios mais profundos. E aí eu olhava, não, é isso aqui que eu quero, peraí, o que eu vou fazer para poder voltar para esse lugar aqui? Aí eu voltava para o lugar e começava a construir novos produtos, novos cursos, novos processos. E aí nesse caminho, né, do Você Autêntico, eu venho até descobrindo mais essa veia empreendedora a partir desse conhecimento com as pessoas, né, porque você começa a atender muita gente, você começa a escutar muito o sofrimento das pessoas, os problemas das pessoas, a gente começa a perceber que existe padrões. Tem padrões. E uma coisa é você... Que se repetem. Uma coisa é você ir para a faculdade e a faculdade te falar isso, você tá num curso, numa palestra e alguém te falar isso. Outra coisa é você estar na vida, você tá atendendo e tá escutando a pessoa falar, o próximo paciente falar, o próximo falar, o próximo, e é sempre aquela mesma coisa aqui, ó, sabe? Eu falei, cara, e aí eu lembro até hoje, assim, você, inclusive, quando fez a minha rede social, pra mim. quando você fez a minha rede social aquela vez, lembra que a gente fez uns meses juntas? Naquela época você sentou comigo lá naquele escritório que eu tinha em casa e você falou assim, tá, me fala o nome das suas 5 clientes. Aí eu falei, 5 clientes. Aí você falou assim, o que elas têm em comum? Isso. Isso aí eu fui falando, eu falei, Pra cara, achar seu avatar. qual que é a dor delas? Tá. Eu falei, olha aqui, gente, eu tenho um padrão. E aí, esse padrão, depois... Que é o seu avatar de cliente. E aí, o que eu percebi? Que por mais que a gente vai meio que variando, a gente vai vendo o que eles têm, a busca em comum de todos eles. E aí, nesse processo que eu enxerguei a busca deles, o que os meus clientes querem? Eles querem uma rotina de bem-estar, uma capacidade de sentirem-se bem para fazer qualquer coisa que eles quiserem na vida. Né? Então, o processo e a maior parte dos meus clientes, não todos, mas a maior parte deles, querem estar bem para servir melhor as pessoas que amam. Que é Mas é muito... exatamente o que você falou no começo, que era o que você buscava. Você buscou, você está falando que seus clientes querem a felicidade, que era o que você buscava. Isso. Você buscou, se encontrou e estuda para ajudar o próximo a chegar nesse mesmo flow seu, digamos. Sim, pode ser que sim. E aí, a minha galera, né, tipo, como que a gente faz pra gente estar bem, para a gente ajudar mais as pessoas que a gente ama, né? E aí entra o planner, vem as ações de rotina, vem a nossa permissão em aprender a praticar uma meditação, seja mindfulness ou seja qualquer outra meditação, né? Porque assim, eu falo muito do mindfulness, mas a gente medita de várias maneiras aqui. Até meditação de Theta Healing eu faço aqui com os meus clientes, né? Que é totalmente um negócio totalmente espiritual. Mas a base do escritório é o mindfulness, porque é o que é acessível para todas as pessoas. É o que é acessível para qualquer um. Então, é o mais generalizado possível, vamos dizer assim, né? A psicologia positiva e o mindfulness. Então, o que eu fiz, né? Desde que eu fiz a formação, o TCC, eu continuo trabalhando nele. Que é o quê? A união da psicologia positiva e do mindfulness com um coach assessorando esse processo de desenvolver um comportamento novo. Então, quando você pega um planner como esse que eu escrevi, você não está fazendo uma rotina de agenda. Você está desenvolvendo comportamentos, aprendendo sobre você para você criar formas de desenvolver comportamentos. E aí agora, ó, em pleno novembro... Projetos para 2024. 10 meses depois do lançamento do planner, eu agora consegui montar uma estrutura mais acessível para que mais pessoas pudessem ter o plano.
né? Agora. Isso que eu acho legal, assim, né? Porque Que é um processo. é um processo. Primeiro você pensa, aí numa conversa informal você visualiza e aí você vai colocando em prática. E daí eu vou colocando em prática Aos poucos. E assim, é legal conseguir enxergar que é assim que as coisas estão acontecendo para mim, porque na verdade isso, na minha formação de ser humano, na minha família, como eu fui ensinada, né, e como a maior parte das pessoas que me rodeiam falam que precisa ser, é planejar, 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 depois que você tiver com tudo pronto, você começa, né? Vai fazendo. E aí, e assim, eu acho que deve ter pessoas que devem dar conta de realmente fazer isso, mas não pessoas como eu, né? E eu acho que assim como eu, Patrícia, tá sim de gente no mundo que não dá conta de Uma frase que visualizar. a frase virou meio clichê nas redes sociais ultimamente, mas é verdade, né? Tipo, antes feito do que perfeito e não feito, né? Porque talvez às vezes a pessoa fica aquele meme também, que quando eu estiver pronta eu vou começar e você vai, a pessoa tá velha e não tá pronta, acha que não tá pronta. Então vai capengando, mas vai. E vai capengando, mas vai. Eu não me sinto pronta. Com certeza eu não me sinto pronta. Eu não me sinto pronta pra nada, mas me sinto apta a dar o próximo passo. Exatamente. Porque daí eu vou ver o que vai acontecer. Então, Exatamente. né, Porque a partir do momento que você faz, que você erra, você volta um pouco, ajusta e vai pra guerra de novo. Você não fica. Mas eu acho que isso é uma questão de perfil. Sim. Eu acho que tem gente, eu realmente acredito nisso. Eu acho que tem gente que dá conta de enxergar o começo, o meio e o fim das coisas. Eu conheço gente que dá conta de enxergar aqui, depois, entendeu? Ele enxerga todo o processo. Eu sou o tipo de gente que eu só enxergo aqui, ó, agora. Eu não consigo enxergar tudo que eu vou fazer. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu não sei como eu vou fazer para chegar. Me veio faltando essa capacidade. Mas tem outras. Mas você tem outras. Mas tem outras. Mas dá talvez, certo. eu acho que eu não consigo e talvez eu sou o contrário, eu fico perdida talvez no onde eu quero chegar. Mas eu vou fazendo, eu vou pensando, a cabeça não para, entendeu? Aí assim, eu não consigo ver o meu 2030, que você consegue. Ainda? Exatamente. Eu vou Ainda. mais lá, É muito gente. difícil. A pessoa fala com a mão. Ainda. Exatamente. Sim, eu também não até esses dias. Exatamente. Sim, eu também não até esses dias não também. E quem sabe pode acontecer alguma coisa na minha vida que daqui a pouco eu não consigo enxergar em meu 2030, que eu acho que eu enxergo hoje, ele muda, ele fica todo preto, e aí depois que eu vou tentar entender o que foi que aconteceu, né? E a vida é isso, né? Essa impermanência, né? É tipo, aceitar a impermanência, né, de alguma forma. Que é punk, mas a gente precisa aprender, né, a saber que a gente não tem esse controle sobre tudo e ir fazendo. Tá. Planos para 2024, é isso? Vamos para 2024. Bom, para 2024, a minha ideia é a startup, né? Ela não tem nome ainda. Não vai ser o seu autêntico. Não, Você Autêntico é a empresa. Você Autêntico é minha empresa e a startup está dentro do Você Autêntico, ainda não tem nome. Mas o que a gente quer, né, é facilitar a gestão, ajudar as pessoas a facilitar a gestão de si mesmo através do reconhecimento dos seus pensamentos, das suas emoções e dos seus impulsos automáticos. Porque eu acho que é exatamente quando a gente consegue enxergar exatamente quem a gente é que a gente consegue sair das fantasias da mente e encarar a realidade. Tipo, realmente eu sou um bichinho feio. Mas olha aqui, eu tenho umas coisas bonitinhas também. Mas olha, eu sou ruim nisso aqui, mas eu sou boa nisso aqui. Né? Como que eu posso fazer isso aqui para ser, né? Como que eu posso desenrolar esse movimento aqui para chegar em algum lugar, né? Então a ideia é que a gente realmente consiga sair das fantasias, ajudar as pessoas a sair das fantasias da mente, né? E entrar mais nas suas próprias vidas, na sua realidade, com mais clareza, com mais autopercepção sobre si, para ganhar essa força que a gente precisa de saber o que a gente dá conta. Porque a partir do momento que você entende o que você dá conta agora, não na sua fantasia, agora, o que você dá conta agora? Dou conta agora disso. Vai e faz, aí você vê, pé nas costas, foi fácil, hein? Tava achando que eu não ia dar conta, mas eu dei conta bem, hein? Ok, fiz, então eu aumento o nível de dificuldade. E aí vou indo. Então a gente trabalha realmente no que é real, né? Que é a ação, você ir para a ação te tira da ilusão, né? Lá no negócio do calendário lá. A ação Te tira da ilusão.
Porque quando você, às vezes a gente fica fantasiando tanta coisa e a gente não vai pro vamos ver. E na hora que você vai executar o negócio, você fala, pô, isso aqui é fácil pra mim. Tipo, gravar esse podcast. pô, isso aqui é fácil pra mim. Ai, parece que é um bicho de sete Cabeça, pô, isso aqui é de boa. Ou pode ser o contrário, às vezes você fala assim, qualquer um consegue. Aí você vai lá fazer, você não consegue. Aí você vai lá, você não consegue, você fala, puta, eu sou o pior. Não, você deve ser bom em outra coisa. Bora lá tentar ir pra ação com outra coisa pra ver no que é, o que vai ter conforto. Ou não, eu sou ruim nisso aqui, mas eu vou me esforçar até eu ficar bom nisso aqui, porque isso aqui é uma questão de desafio pra mim. Beleza, vai lá e tenta fazer, entendeu? Aí vai muito do perfil de cada um. Então, para 2024, a ideia é ter essa startup, essa solução tecnológica para as pessoas terem na palma da mão no seu celular, para poder facilitar essa autopercepção e gestão de si. Porque daí tudo isso, a gente não trouxe aqui esse nome que é popular também, que é a inteligência emocional. Aqui a gente constrói, aí com o aplicativo a ideia é construir inteligência emocional, resiliência, aprender a nomear o que está acontecendo dentro da gente, para a gente poder até se comunicar melhor, porque quando eu sei de mim, a minha comunicação fica menos agressiva. Porque eu tô falando de mim, não tô apontando o dedo pra você, né? Porque a gente se comunica apontando o dedo pros outros. E quando você aprende quando você aprende a entender o que tem dentro de você, a sua comunicação, ela parte do que você tá sentindo. E não no julgamento do que o outro tá fazendo. Então, aprender sobre si, a nomear o que está acontecendo dentro de você numa conversa com uma pessoa que você ama, nossa, facilita gigante o relacionamento. A relação fica... É difícil falar, mas a relação fica mais leve porque você sabe o que está acontecendo. Porque o grande problema é que o outro é um mistério. Então, às vezes você está numa relação com alguém e que você fantasia trocentas coisas que acontecem lá dentro daquela pessoa e aquela pessoa está fantasiando trocentas coisas a respeito de você. Então, se eu desenho uma pessoa linda em você e você desenha uma pessoa feia pra mim, a gente vai viver brigando, porque eu vou viver doando tudo pra você, essa pessoa linda, incrível, maravilhosa, e você vai viver me reclamando porque eu sou uma pessoa feia. Né? Então, dependendo da forma como a gente olha o outro, tipo, que é uma fantasia também, porque quando eu olho pra você como uma princesa da Disney, eu tô fantasiando você, né? Tipo, quando eu olho ou ao contrário, ou quando eu olho pra uma pessoa fantasiando que ela é um monstro, que ela é má, que ela é isso, que ela é aquilo, né? Eu também tô Que ela é fantasiando. o Coringa do Batman? Eu também tô fantasiando. Então, quando eu consigo expressar, tipo, falar assim, nessa situação, eu me senti mal, eu senti que você estava me rejeitando, eu senti que você estava mal-humorado por eu não ter feito X coisa que eu não tinha me comprometido a fazer. É isso mesmo? Ou eu tô viajando na maionese? Eu dou eu dou o direito pro outro explicar o que ele realmente queria, porque tá bom, eu me senti mal, mas eu me sentir mal não é sua responsabilidade, né? É minha responsabilidade. Então, se eu falo isso pra você e você continua me ferindo, aí é minha responsabilidade sair. Ou fazer alguma coisa pra tentar mudar. Mas, caso contrário, é igual quando você toma sol, né? Se alguém chegar aqui pra mim e bater aqui no meu ombro, oi, né? Tipo, ok, tá tudo certo. Agora eu vou lá e tomo sol, fico o dia inteiro estatalada lá no sol. Tá tudo queimado, tá tudo ardendo. A pessoa chega aqui do jeito que você me feriu, né? Um bom exemplo. Né? Então... Porque assim, né, a forma como eu tô também diz muito do que eu recebo. Às vezes a pessoa, sei lá, às vezes a pessoa tá nervosa, deu um grito, eu choro, tal, e às vezes alguma coisa... Fazer igual o padre Fagner, corre aqui. Assim, porque quando eu pedir, já saiba que eu pedi por favor e obrigada. Mas tipo assim, se eu não falar, faz aquilo ali, antes de eu já pedi por favor e obrigada lá atrás, entendeu? Quando a gente tá no rolê do acampamento e tudo, né? Então, quando eu pedi, eu já pedi por favor e obrigado. É com amor, carinho e respeito. Então, é um combinado. Isso é um combinado. Exatamente. Isso é um combinado. Então, ele dá conta de falar um combinado. E as pessoas podem aceitar o combinado ou não aceitar o combinado. Ou esperar o por favor, obrigado. Entendeu? Então, assim, esse é o processo da gente se conhecer. Né? A gente se conhecer facilita em absolutamente tudo que a gente faz na vida. Então, os planos para 2024
essa solução para facilitar o processo das pessoas terem isso no celular. E enquanto isso não acontece, né? Porque hoje a gente tá validando o protótipo. Essa semana, né? O protótipo ficou pronto e aí a gente vai começar os testes com as pessoas que já estão pré-selecionadas. Inclusive ainda tem vaga. Se esse podcast for no ar a tempo de selecionar mais, quem tiver interesse em conhecer esse trabalho que eu estou fazendo, né, que a gente vai começar os testes para quem busca o autoconhecimento. Então, pré-requisito: estar fazendo terapia ou já ter passado por um processo terapêutico, já estar se autorresponsabilizando pela própria vida, né? Então, as pessoas nesse perfil que a gente está buscando para poder fazer as primeiras validações do teste. E aí a gente vai validar o protótipo. Ok, validou, a gente já tem alguns sinais de que vai dar tudo certo, de que tá indo bem. E aí que a gente vai para mandar realmente programar no aplicativo pra gente começar a fazer as vendas, né? É uma espécie de um Duolingo do autoconhecimento, pra você que tá aí escutando. E aí é o sonho, né, gente? A gente tem que sonhar, né? E vai ter a versão gratuita e a versão de assinatura? Provavelmente. Provavelmente. E eu não quero falar porque eu não quero prometer, né? Porque como a gente tá numa fase de muita ideia, muita coisa, a gente acaba falando, né? Como eu já falei desde o começo, né? Eu tenho certezas absolutas que não acontece. Enquanto a solução não ficar pronta, a gente tá trabalhando o planner, né? E aí o planner, ele vai pra Hotmart agora. 2024. Esse planner que é 2023, ele já foi repaginado, né? Ele já foi repaginado e ele vai para 2024 em versão PDF, mês a mês, no modelo de assinatura no Hotmart. Então, quem quiser usar o planner do autoconhecimento para você aprender a fazer uma gestão da sua rotina, incluindo você na sua rotina, né? Às vezes a gente pega aquelas coisas que a gente solto, né? a gente pega aqueles planos que a gente tem que seguir uma estrutura e que a gente não tá na nossa rotina. Tipo assim, então esse planner, ele é um planner que ele te ajuda a reconhecer os seus funcionamentos, a reconhecer quem você é dentro da sua rotina, o que funciona pra você, o que não funciona pra você, quais são as distrações que acontecem na sua vida, no seu dia a dia, pra você gerenciar isso. Então, assim, ele não é uma agenda simples, sabe? Ele é realmente, ele foi construído para ajudar a gente a construir uma rotina de bem-estar, focando nas 7 necessidades de bem-estar da psicologia positiva, que eu dei uma incrementada, né? Que a psicologia positiva hoje reconhece 5 necessidades de bem-estar. Eu reconheço 7. Eu e o você autêntico. Eu e o você autêntico nesse processo de terapia, de atendimento de cliente e tal, 7 necessidades. Então, essas 7 necessidades, elas, inclusive, se vocês quiserem se quiser fazer o teste, tem um teste gratuito ainda, que ele vai estar dentro dessa solução, né? Mas ele ainda está no formato gratuito até a gente lançar a solução, ele está disponível gratuitamente para quem quiser fazer, está no link da minha bio. A gente ajuda a pessoa a construir as 7 necessidades de bem-estar, a nutrir-se. Imagina que você está com vontade de fazer xixi. Imagina que você está morrendo de vontade de mijar. É uma necessidade? Não adianta, filho. Você pode tentar se distrair o tanto que você quiser. Quanto mais você enrolar, mais você só pensa nisso. Vai apertar. Você só pensa nisso, só pensa Quando em você tá mijar. viajando. Exatamente. Tem gosto. É isso. E aí, então, a necessidade é isso. Quando você alivia a necessidade, como por exemplo, você está com vontade de xixi, você faz o xixi. Pronto, você é outra pessoa, você tá bem para encarar a vida. E as 7 necessidades de bem-estar é exatamente isso. Quando você alivia essas 7 necessidades, quando você aprende a importância delas e você aprende a liberar elas e nutri-las na sua vida, no seu dia a dia, você naturalmente está apta, está bem para fazer o que você quiser fazer da sua vida. Né? Para você ser feliz, né? Então, o meu ciclo lá. Estar bem para qualquer coisa. Como eu estou bem? Conscientizar-se sobre isso, focar em uma necessidade por vez, e aí você conclui uma necessidade e vai para outra, até você concluir as 7. Né? Eu tô falando assim porque eu tenho um quadro ali, ó, que eu tenho a vida do você autêntico tá ali no quadro. E aí
Acho que eu tô usando um desse. Tô colando. Tô colando. E então o planner ele vai continuar nessa pegada, Uhum. então eu tenho vídeos gravados lá que eu ensino como a pessoa pode usar o planner, né? Uhum. E fazendo, e aí vai ser, eu não vou imprimir como eu imprimi em 2023, porque a impressão tem várias coisas que precisam ser feitas junto e por conta do próprio tempo de trabalho, eu não consigo, tipo, entregar, embalar, né, dar a atenção que a pessoa merece quando ela compra um produto. Então isso aqui vai ser, na verdade, um serviço que a pessoa vai poder comprar, ela pode imprimir ou não, pode comprar um fichário e imprimir e colocando, né, o grampei vai colocando no fichário e vamos fazendo mês a mês juntas, trabalhando aí os ciclos de bem-estar para nutrir-se, para se sentir bem, para poder ser quem você é e conquistar o que você quiser na sua vida, né? Que esse é o grande objetivo do leque ali, a escada de produto sua tem sempre um acompanhamento, né? Tipo, porque quando você começa a trabalhar o autoconhecimento, você literalmente não sabe como fazer. sim. Não é questão de nada, assim, é questão que a gente não foi ensinada. Você não foi ensinada, eu não fui ensinada, a gente não foi ensinado. Então a gente não sabe como. A gente não sabe nomear as coisas, as emoções, a gente não sabe nem para que serve. Então é uma questão de educação mesmo. Exatamente. Então quando os meus produtos, os meus serviços, tudo que eu ofereço, sempre vem um material educacional junto. Porque realmente a gente precisa se educar para aprender sobre a gente, né? Então vamos aguardar 2024 o aplicativo sem nome ainda. Que ela vai fazer uma meditação e Deus vai mandar o nome do aplicativo. Já pensou? Não, teoricamente, o nome desse aplicativo vai vir de um branding que o Luciano vai fazer, né? Porque como deu muito, não mexe com o time que tá ganhando. Então, Você Autêntico deu super certo, o Luciano é um grande parceiro até hoje, a gente caminha junto desde 2018, então provavelmente ele que vai entregar esse nome desse aplicativo. E aí eu vou ter a confirmação. Brincadeira. Não é assim também. Brincadeira, não, verdade. Não é assim também. Então tá, Paty, muito obrigada por esse Eu que tempo. agradeço. Esse é um piloto, convidei a Patrícia pra gente gravar e ir desenvolvendo. E eu espero que em breve, talvez esse ano ou no início do ano que vem, a gente grave outro pra gente falar mais detalhadamente de cada produto, de cada serviço e que o aplicativo já esteja aí bombando nos Androids e iOS da vida. Exatamente. Obrigada, Rê, pela oportunidade de falar. Como eu disse, adoro compartilhar e eu acho que a história da gente compartilha muito mais do que até mesmo as abordagens e as teorias, né? Porque se foi possível para mim, para você. E o pior A gente fala isso. não, né? e a gente e antes, quando eu fui falar pra Paty sobre a ideia do aplicativo do podcast, a gente combinou outra coisa, né? Mas só que assim, não tinha como, lembra? Perguntei qual era o que você estava trabalhando e a gente ia falar só sobre isso. Mas não tem como falar só sobre isso sem antes entrar no quem é a Patrícia, Não vai. né? E aí vai ficar para a próxima o aprofundamento geral de tudo. É isso. Obrigada. Obrigada, amiga. Obrigada.